meus irmãos e irmãs. Hoje nós vamos continuar a estudar a primeira carta aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós já vimos os 5 primeiros capítulos, agora nós vamos para 1 Coríntios 6. O que a carta de Paulo tem a dizer para nós hoje? Porque ela é a palavra inspirada por Deus. Então nós temos Deus falando para nós através da carta de Paulo, porque ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Vamos ver o que diz dos versículos 1 a 6. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 1 a 6. Quando algum de vocês tem uma questão contra o outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Digo isso para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Mas um irmão vai a juízo contra outro irmão, e isto diante de não crentes. Será que é uma contradição entre o não julgueis de Jesus e Paulo, como Paulo está falando para julgar as coisas terrenas? Jesus proibiu qualquer tipo de julgamento. Não é bem assim. Muita gente acha que é isso. Não, nós não podemos julgar ninguém, porque Jesus proibiu, falou: não julgueis e não sereis julgados. Jesus não proibiu o julgamento, ele falou para tomar cuidado com o julgamento que se faz, pois ele diz: da mesma maneira em que vocês julgam, vocês também serão julgados. Então, se você faz um julgamento justo, você será julgado justamente. Mas se você faz um julgamento injusto, então você vai receber a injustiça, vai receber o mal que você está causando. Em João 7, capítulo 7, versículo 24, Jesus diz: não julguem segundo a aparência, mas julguem pela reta doutrina. Ou seja, Jesus ele falou que é para julgar, mas não julgar injustamente. Nós temos que fazer julgamentos justos. E Paulo está falando isso também, que nós temos autoridade para julgar as questões terrenas, as questões entre nós. Então, nós temos que saber avaliar as coisas, nós temos que saber, com coragem, intrepidez, avaliar as coisas, se elas estão certas ou não. Os santos devem avaliar o mundo, os cristãos devem avaliar o mundo. Por quê? Porque nós vamos julgar o mundo no final. A sentença final daqueles que não quiseram saber de Cristo também vai ser dada por nós. Nós vamos falar para as pessoas que elas não quiseram saber e agora elas vão receber a sentença delas. Então nós temos que avaliar: olha, essa pessoa não está agindo corretamente, então nós temos que ter justiça, trabalhar pelo bem, pela justiça, avaliar as coisas, julgar as coisas, falar: olha, essas coisas não estão certas, nós temos que trabalhar pelo certo, entendeu? No dia final nós julgaremos os anjos, seremos da realeza com Cristo. A Bíblia nos chama de sacerdócio real. Nós fazemos parte da realeza com Cristo. Nós julgaremos as pessoas, falaremos para elas, como eu já disse, a sentença delas. E os anjos também, nós avaliaremos o trabalho dos anjos. Então nós temos que ter esse costume agora de fazer boas avaliações e lutar pelo que é justo, fazer o que é justo. O problema que Paulo está tratando aqui é o de se constituir não cristãos como juízes de assuntos entre cristãos. Às vezes uma disputa teológica, uma disputa ideológica, uma disputa secundária acaba caindo em avaliações de não cristãos. Nós temos que trabalhar entre nós essas desavenças. Falar: olha, não é assim. Nós temos que chamar pessoas, testemunhas cristãs, para que eles possam nos ajudar, nos avaliar de acordo com a doutrina de Cristo. As pessoas não cristãs, elas acabam sendo escandalizadas, elas falam: olha, esses cristãos, eles
eles não se entendem. Esses cristãos, eles ficam brigando aí por coisas bestas. Então, não sei para que eu vou me tornar cristão, para ser uma pessoa amarga, para ser uma pessoa violenta, para ser uma pessoa cheia de maldade. E é isso que muitos estão vendo dos cristãos hoje em dia. Cristãos estão assumindo posições terríveis, né? Posições maldosas contra o próximo. E aí os não cristãos estão avaliando, estão falando: olha, para que eu vou me tornar cristão? Para ser uma pessoa ruim, que nem aquele cristão ali que é uma pessoa ruim? Então nós temos que tomar cuidado com o nosso exemplo diante de não cristãos. Nós temos que tratar os nossos problemas entre nós. Olha, eu estou fazendo coisa errada, preciso que você me ajude. Ou então falar com outro irmão: olha, irmão, não é bem assim, vamos conversar porque não estou gostando desse tipo de atitude que você tem tomado. E assim a gente se conserta, a gente se resolve entre nós, porque nós não somos perfeitos, e há acidentes de percurso, há problemas, há pecados que nós temos que resolver, e nós podemos resolver isso entre nós. Então, nós não podemos levar as nossas disputas doutrinárias, disputas de usos e costumes, para tribunais humanos. Nós temos que preservar isso entre nós. Olha, vamos conversar, vamos tentar resolver esse problema. E na medida do possível temos que resolver as nossas desavenças entre nós. Isso também entra na doutrina luterana dos dois reinos. Nós acreditamos que Deus governa o mundo em duas mãos. Na sua mão direita ele governa as questões espirituais, as questões da igreja, o evangelho, e na sua mão esquerda está a lei, está as questões civis, as questões familiares, as questões seculares que nós temos que conviver neste mundo. Então Deus, ele governa tudo, não existe nada que fuja do controle de Deus, mas nós temos que resolver as coisas de acordo com as suas para seus próprios contextos, de acordo com o seu próprio contexto. Quando a questão é espiritual, é doutrinária, é entre nós cristãos, nós temos que resolver entre nós, porque nós temos uma espiritualidade diferente, nós temos uma espiritualidade que vem de Cristo, que é movida pelo perdão, pela graça, pelo amor de Deus. Então, por exemplo, se alguém me prejudica, como cristão, eu preciso conversar com essa pessoa e perdoá-la, mas dizer: olha, eu fui prejudicado, eu gostaria que você não tomasse uma atitude como essa que você tomou, porque esse é o evangelho. Agora, se eu sou prejudicado na mão esquerda, por exemplo, alguém me rouba, alguém furta alguma coisa, ou um ladrão põe uma arma na minha cabeça e rouba alguma coisa, eu tenho que levá-lo ao tribunal, eu tenho que levá-lo ao tribunal humano, porque ele está cometendo um crime, isso na mão esquerda, ele está violando questões seculares, não questões espirituais, questões seculares. Então, neste caso, por exemplo, uma pessoa que é abusada dentro de casa ou abusada dentro da igreja, como há casos de abusos, esses casos nós temos que levar aos tribunais. Por quê? Porque esses casos acontecem na mão esquerda e devem ser resolvidos pela tribunal da mão esquerda, que foram as autoridades que Deus levantou para esse tipo de coisa. Agora, se a disputa é espiritual, é doutrinária, é uma desavença secundária, então nós temos que resolver isso entre nós, não temos que levar isso a tribunais seculares, nós temos que levar isso para testemunhas cristãs, para que eles possam nos ajudar, ao pastor ou algum amigo de confiança que seja cristão, para que possa nos ajudar a resolver as nossas desavenças. Vamos ler os versículos 7 e 8 de 1 Coríntios 6, o que dizem? O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com o prejuízo? Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isto aos próprios irmãos. Paulo está chamando atenção para as brigas e desavenças entre os coríntios. Eles não aceitavam prejuízo pessoal diante de uma ofensa. Paulo está dizendo para engolir o ego. Eu tenho um ego muito grande, eu não aceito que as pessoas me critiquem, eu não aceito que as pessoas discordem de mim. Isso não é uma atitude cristã. Nós temos que engolir o ego, nós temos que sofrer a ofensa e perdoar. E se for difícil perdoar, se for uma ofensa muito grave, nós temos que conversar com a pessoa, resolver isso com ela. Olha, não está certo o que você fez, vamos resolver isso. Não revidar, nós não temos que revidar, falar: olha, vou fazer igual e tal. Não combatemos o mal com o mal, mas
nós não nos deixamos levar pelo mal, mas nós combatemos o mal com o bem. Então nós não fazemos mal ao próximo, por mais que a gente ache que a pessoa merece. A pessoa não concorda comigo nesse ponto, na política, não concorda comigo na música, não concorda comigo na doutrina, então eu vou fazer mal para ela. Não, a gente tem que fazer o bem, mesmo para as pessoas que discordam de nós ou que nos prejudicaram de alguma forma. Nós temos que perdoar e continuar fazendo o bem. Vamos ler os versículos 9 a 12, versículos 9 a 12. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome de nosso Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Paulo chama de injustiça vários comportamentos que hoje em dia são normais, né? Hoje em dia as pessoas defendem o amor, o que eles chamam de amor livre, né? O sexo livre. O modelo homem e mulher casados já não vale mais. As pessoas querem fazer sexo com tudo que vê pela frente, e não é bem assim, né? A gente tem que pensar que o sexo é para um homem e uma mulher dentro de um casamento, e Paulo fala para que esse tipo de comportamento não é de uma pessoa que vai para o céu. Também fala dos roubadores. Quando você às vezes você rouba no trabalho em tempo, às vezes você rouba, pratica um pequeno furto ou alguma coisa assim. Ou seja, todas essas listas de coisas mostram que ninguém merece o céu, porque todos nós somos pecadores, todos nós temos esses problemas. Então por isso que a gente não pode julgar, digamos assim, né? Não pode condenar uma pessoa ou outra por causa disso. Nós temos que ajudar as pessoas a se reconectarem com Cristo, a lutarem contra os seus pecados, porque todos nós somos pecadores. Essa lista de pecados que Paulo dá inclui a todos nós. Então ele até fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Ou seja, eu posso fazer de tudo, mas será que me convém? Aí entra a questão da adequação. Será que aquele comportamento é adequado? Será que ele não vai prejudicar a outra pessoa, vai prejudicar a mim mesmo? Mais para frente a gente vai ler a questão da união com uma prostituta, a união com uma pessoa fora do casamento. Não é assim. A gente tem que ter uma base sólida para que nós possamos nos unir com outras pessoas. Então, quando ele fala de imorais, ele está falando de pessoas desonestas, pessoas que praticam algum tipo de desonestidade. Todo mundo, uma vez ou outra, se foi imoral ou praticou uma atitude desonesta. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque nós podemos estar dentro dessa lista. Nós estamos dentro dessa lista, mas aqui Paulo mesmo fala que nós somos justificados, nós somos santificados, nós somos perdoados dessas coisas. Então quando fala dos idólatras, pessoas com apoio crítico a personalidades, né? Então hoje se apoia a personalidade sem crítica nenhuma. E se você faz uma crítica: olha, eu não concordo com o que essa pessoa fez, você sofre um ataque. Não, essa pessoa está acima de crítica, essa pessoa está certa, essa pessoa tem que ser venerada, tem que ser respeitada, e não pode ser assim. Então qualquer discordância que você tenha de uma pessoa, de um ídolo hoje em dia, quem venera o ídolo, o idólatra, vai te atacar com raiva, vai ficar com raiva de você porque você discordou do ídolo dela. Então nós temos que tomar muito cuidado com a idolatria. Então fala dos adúlteros, pessoas que têm um relacionamento com outras pessoas fora do casamento, né? Isso é um problema muito grave hoje em dia e muito comum. Muita gente tem até desculpa: eu sou homem. Homem que é homem não trai. Não tem essa desculpa. Isso é pecado. A gente não pode trair. Isso é pecado, isso é adultério. Afeminados e homossexuais.
isso é um tema delicado hoje para a igreja, porque muitos homossexuais não têm culpa do seu sentimento, eles têm um sentimento por outra pessoa, e assim como nós lutamos contra o nosso pecado, eles têm que lutar contra o pecado deles. Então nós temos que, o sentimento em si não é pecado, mas a atitude. Então ele tem que evitar a atitude, assim como nós lutamos contra os nossos pecados, eles também não estão isentos de lutarem contra os seus pecados, contra o pecado. E Deus os ama, Deus os perdoa, Deus dá graça, assim como dá a todo mundo. Então nós não podemos ser homofóbicos, ter discriminação contra essas pessoas. Nós devemos abraçá-las e amar essas pessoas como Cristo nos amou, porque Cristo ama essas pessoas também. Ladrões, diversas formas de roubo, né? Nós podemos roubar no nosso trabalho, deixando de fazer o trabalho que nós temos, enrolando no trabalho, usando o nosso tempo que é pago pelo empregador para outras coisas fora do trabalho, sem a permissão da pessoa, às vezes escondido. Então nós temos que tomar muito cuidado para que nós sejamos honestos nos nossos negócios, honestos no nosso trabalho. Avarentos, pessoas que não são generosas, e hoje em dia tem muito disso. Tem gente até que se acha generosa, eu dou esmola para o mendigo, eu dou cesta básica e se acha generosa. Mas quando uma pessoa está saindo da sua situação de calamidade social, está recebendo ajuda, fala, olha, aquela pessoa é vagabunda, aquela pessoa recebe ajuda e ela não deveria receber ajuda, porque ela é vagabunda. Então, aí pregam dizendo que a pessoa deve trabalhar por ela mesma e receber ajuda, sem receber ajuda, ela deve por ela mesma sair da sua situação. Só que às vezes o salário não é justo, o salário é baixo, a pessoa não consegue sair da sua situação de vulnerabilidade social através do trabalho. Ela trabalha muito, mas não consegue sair dessa situação. Então ela precisa de ajuda do governo, da sociedade, ajuda voluntária, ajuda de qualquer forma. E aí as pessoas que não são generosas chamam ela de vagabunda porque ela recebe ajuda. Isso é avareza. Nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de pecado da avareza, que hoje em dia é muito comum. Bêbados. Muitos cristãos esquecem que nós temos que ser moderados na bebida, exageram na bebida e acham que está tudo bem. Não está tudo bem. Deus quer que nós tenhamos moderação na hora de beber, para que a gente possa ter um bom comportamento, estejamos lúcidos e tratemos as coisas racionalmente. E isso pode causar o vício que destrói muitas famílias, destrói casamentos, destrói filhos. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Os maldizentes, pessoas que só reclamam de tudo. Se está calor, está reclamando. Se está frio, está reclamando. Se o pessoal usa tal roupa, está reclamando. Se não usa tal roupa, está reclamando. Nós temos que tomar muito cuidado para não só reclamar. Nós temos que viver bem dizendo, ajudando as pessoas, falando bem. Como diz Lutero, interpretar tudo da melhor maneira. Nós possamos interpretar as atitudes das pessoas da melhor maneira. Roubadores, pessoas envolvidas com crime, há muito disso, até pastores dessas igrejas neopentecostais envolvidas com criminalidade, políticos e tudo mais. Então nós temos que tomar muito cuidado com esses roubadores, que nós também não caiamos em tentação e praticar qualquer tipo de crime, que nós evitemos o crime, evitemos a situação que possa nos levar ao crime, que nós possamos confiar em Deus e continuar confiando nele, mesmo diante das privações. Pode ver que essa lista mostra sempre alguma característica comum a todos nós. Todos nós temos algum problema com esses pecados. Se nós não nos arrependermos, aqui Paulo fala que nós não herdaremos o reino de Deus. A nossa vida cristã, ela é em um constante arrependimento. Nós estamos sempre nos arrependendo e confiando em Deus para perdão dos nossos pecados. Nós somos justificados pela graça por meio da fé, não é por obras, não é compensando o pecado. Eu vou largar o pecado. A gente não consegue, é difícil. A gente tem que buscar sempre o arrependimento e lutar contra o pecado, mas a gente sempre vai cair uma hora ou outra em algum pecado. Então nós temos que confiar em Deus, porque é pela fé que nós somos justificados, que nós somos salvos. E nós temos que lembrar sempre que nós fomos lavados no batismo. O batismo nos lavou de todos os pecados. Então nós somos perdoados pela graça de Deus, pelo batismo, pelo santo batismo. Nós temos a graça de Deus, nós somos cristãos e nós somos salvos. Porque a santificação também é passiva, ela é
ativa também, nós temos que colaborar na nossa santificação, mas ela também é passiva. Num aspecto dela, Deus nos declara santos. Deus olha para nós e fala: está paga a dívida, Ele é santo, eu vou santificar Ele. E Deus nos ajuda sempre a combater o pecado, através do Espírito Santo, que nos convence do pecado e nos ajuda sempre a ter essa mentalidade renovada, nessa conversão diária contra o pecado. Ou seja, nós temos que evitar vícios e ser dominados pelo desejo. Nós temos que evitar o domínio, que o desejo nos domine. Assim como Caim, ele queria matar o irmão e Deus falou para ele: o seu desejo será sobre ti, mas sobre ele você deve dominar. Então nós temos que dominar o desejo e confiar em Deus, para que a gente possa sempre recomeçar diante dos nossos pecados. Quando a gente cai no pecado, a gente tem que se levantar e buscar recomeçar e lutar contra o pecado. Vamos ler então agora a última parte do capítulo, dos versículos 13 a 20, que diz assim: os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos, mas Deus destruirá tanto o estômago quanto os alimentos. Porém o corpo não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará pelo seu poder. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Nós somos membros do corpo de Cristo, por isso a gente não pode usar o nosso corpo para a imoralidade sexual. Cristo pagou um preço muito alto por nós. Nós somos membros. Isso é bom que muitas pessoas usam esse versículo para dizer: eu sou a igreja sou eu porque eu sou membro do corpo de Cristo. Nós em conjunto somos igreja, não uma pessoa só. Não. Onde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, ali estarei, diz Jesus. Então é em conjunto, só explicando esse ponto. Então nós temos que tomar muito cuidado com a imoralidade sexual. E há vários tipos de imoralidade sexual. Toda forma de sexo e satisfação sexual que não for entre o marido e sua esposa é chamada de fornicação. Temos que evitar esse tipo de comportamento. Pornografia, prostituição, adultério, sexo fora do casamento. Nós temos que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Fugir. A Bíblia fala foge. A Bíblia não fala luta, ela fala foge. Porque é uma luta perdida, você vai perder. Então tem que tomar muito cuidado. Foge da imoralidade sexual. Foge do desejo, foge da situação. O pecado, ninguém acorda um dia e fala: eu vou pecar. Não. Começa com uma sementinha, um pensamento, né? Eu estou pensando na outra, mas eu sou casado. Você pensa sexualmente na outra, depois você vai querer ver sexualmente outra pessoa, que aí entra a pornografia. E aí você depois vai querer consumar o ato com outra pessoa. Pode ser sua namorada, pode ser uma outra pessoa fora do casamento, um adultério ou uma prostituta. Você quer o sexo de qualquer jeito e isso vai te dar problema. Então Paulo fala para fugir, foge desse tipo de estimulação sexual, porque isso é imoralidade sexual. A relação sexual torna a pessoa uma com quem ela se relaciona, por isso nós devemos guardar os nossos corpos à esposa ou ao marido. Então, quando nós temos relação sexual com uma pessoa, nós nos tornamos uma com ela. No Antigo Testamento não tinha cerimônia de casamento, você não casava na igreja, você simplesmente tinha um dia e você ia lá e tinha relação sexual com a pessoa e aquilo já era o casamento. Então, quando você tem uma relação sexual com a pessoa, você está assumindo um compromisso. E a Bíblia fala para deixar o pai e a mãe e se unir à sua mulher. Então, se você vive com seu pai e com a sua mãe, não é hora ainda de fazer sexo. Você tem que deixar o seu pai e sua mãe e viver com a sua mulher
ou com seu marido, na sua própria vida junto com ela, aí sim você vai fazer sexo. E aí você faz isso reconhecendo a autoridade da lei, que é o casamento civil, e também pedindo a bênção de Deus através do casamento religioso. Se você quer tanto ter relação sexual, então ore a Deus, peça a Deus para que Ele te ajude e case, não por causa do sexo, mas se você ama, se você acredita que já está na hora de seguir a sua vida, casa com a pessoa. É difícil, a vida sempre vai ser difícil, a luta vai ser difícil, então assuma a responsabilidade. Se você acha que não é a hora ainda, então se preserve, se guarde até o momento certo. E se você tem problema com a sua esposa, peça a Deus para que te ajude, resolva o seu problema com a sua esposa, mas não atraia, não adultere, não procure prostitutas, isso não é coisa de homem também, prostituição é pecado, então que nós possamos buscar a Deus, porque nós não somos mais donos de nós mesmos, não é meu corpo, minhas regras. Meu corpo é de Deus, eu sou santuário do Espírito Santo. Você tem que pensar assim, eu sou santuário do Espírito Santo, e através dessa nova vida com Jesus, eu vou me preservar de acordo com a vontade de Deus. É isso aí, esse foi o estudo do capítulo 6, que Deus te abençoe. Semana que vem teremos o estudo do capítulo 7, sobre casamento. Deus abençoe vocês, uma boa semana, amém.